Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe, como tem guardado até agora. E guarde a você, a sua família, para que continuemos fazendo este trabalho até que o Senhor volte. A Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Seria praticamente impossível o homem pregar o Evangelho em todas as nações se o mesmo Deus não tivesse aberto esse canal, essa bênção que é a internet, para que alcancemos o mundo todo. Hoje nós assistimos a palavra de Deus aqui na América do Sul, que está sendo pregada em tempo real lá no Japão, lá na Ásia. E é assim que o Evangelho será pregado. E nós aqui estamos fazendo a nossa pequena parte. Estamos fazendo aqui a nossa parte da andorinha. Com você, naturalmente, que tem nos ajudado. Se inscreva, você que está passando aí pelo canal, se inscreva. Peça aos seus familiares para se inscreverem e toca lá no sininho para receber as notificações e assim nós continuamos aguardando a volta do Senhor, mas trabalhando. Abra sua Bíblia, leamos o Salmo 56, versos 1 a 6. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Meus amados irmãos, essas são palavras de alguém angustiado. Essas são palavras de alguém amedrontado. Alguém que está passando por um momento de aflição, por um momento de dificuldade, que não tendo outra saída, ele clama ao Senhor, tenha misericórdia de mim. E aqui nós estamos tratando, meus amados irmãos, de lá quando o rei Davi, fugindo da perseguição de Saul, ele foi a Gate, lá que era um termo dos filisteus. Apesar de ser um território inimigo, ele correu para lá. Me parece que na cabeça de Davi era melhor estar entre os inimigos, porque aí Saul, com medo, não entraria lá. Mas, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que quando Davi chegou, nós vamos ler aqui alguns versículos. Davi vai a Aimeleque, lá em Gate. Aliás, Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e veio aqui rei de Gate. Gate, repito, era um termo da Filistia. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava destes nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal
e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam a mim doidos, para que trouxesses este que fizesse doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Então, essas palavras do rei não saíam do coração dele. Ele estava dizendo isso para amenizar, porque ele estava vendo a vida do rei correr risco, correr perigo. E é por isso, meus amados irmãos, que Davi levanta depois dessa passagem, depois de haver escapado, ele faz esse cântico, ele escreve esse cântico. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Tem misericórdia de mim, porque o homem procura devorar-me. Imagine, meus amados irmãos, ele ter que fazer-se de doido, esgravatar as portas e deixar que a saliva descesse pela barba para que confundisse aquelas pessoas que estavam ali, para que eles tirassem do pensamento que ele não era o rei Davi. Porque Davi já tinha a fama de vitorioso, a fama de um guerreiro vitorioso. Mas ele ali, em terra estranha, fugindo da morte pelas mãos de Saul, ele agora é confrontado com essa situação tão difícil. Mas, meus queridos irmãos, a vitória de Davi, a minha vitória e a sua, é que quando nós estamos em aperto, quando nós estamos em apuros, nós nos livramos do Senhor. Aleluia! Não é pela força, não é pelo treino, não. É o Senhor que nos livra. Eles, os que me andam espiando, e a Bíblia diz que quando ele ficou ali se fazendo de doido, esgravatando as portas e deixando que a saliva saísse pela barba, a Bíblia diz que ele fez isso diante das mãos deles. Imagine que eles já estavam para pegá-lo mesmo e matar. E fez-se como doido entre as suas mãos. Provavelmente ele foi até seguro por eles. Mas ele se fez de doido para confundir. Deus naquela hora, Deus deu aquela estratégia a ele, e ele fez-se de doido para confundir os filisteus de que ele não era Davi. Porque a história de Davi era longa. Davi foi quem matou o rei filisteu. Foi quem matou o gigante Golias, rei dos filisteus. Então agora seria fácil eles vingarem a morte do seu rei, do seu líder. Mas Deus livrou. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia. Ele fala da perseguição, não só de Davi, mas dos próprios filisteus. No dia que eu temer, hei de confiar no Senhor. Isto é, no dia que me faltar coragem para enfrentar, é o Senhor que vai me livrar. Aleluia. No dia que eu temer, no dia que faltarem as minhas forças, no dia que me faltar coragem, no dia que eu não tiver mais o que fazer, eu vou confiar no Senhor. Aí o Senhor vai me livrar. No dia que eu temer, hei de confiar no Senhor. Confiemos no Senhor, que é Ele que nos tira das situações difíceis. O salmista diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele não livra de uma parte. Ele não livra da minoria, da maioria, não. Ele livra de todas. Se esse justo se fizer obediente ao Senhor. Se esse justo buscar ao Senhor de todo o seu coração, como fez o rei Davi. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura matar-me, procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Aí ele diz, cá no mesmo capítulo 56, aliás, no mesmo Salmo 56,
versículo 6, ele diz: ajuntam-se, escondem-se e espiam os meus passos. Isto é, eles não vêm só, eles vêm em bando, eles vêm em quantidade, eles vêm em exército, eles vêm em número grande contra mim. O que é que eu posso fazer? Se eu sou um, eu tenho que lutar com vários. E eles não só se ajuntam, mas eles também escondem-se, armam ciladas, espreitam-se contra mim. Eles preparam emboscadas contra mim. Só Deus pode livrar, irmãos. Não há outro que nos livre de tanto perigo. Daqueles que se ajuntam contra nós, aqueles que se escondem contra nós, aqueles que armam emboscadas contra nós, aqueles que espiam os nossos passos, aqueles que vigiam, aqueles que nos acompanham, aqueles que investigam o nosso andar. Só Deus pode nos livrar. Porque nós não sabemos, as pessoas fazem isso às escondidas. O inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Nós não o vemos, nós nem o sentimos, mas nós sabemos que o Senhor nos guarda. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor nos guarda. O anjo do Senhor nos livra de todo mal. E contra aqueles que se ajuntam contra nós, contra aqueles que se escondem contra nós, que armam ciladas, que armam emboscada, contra aqueles que nos vigiam os nossos passos, que nos acompanham sem a gente saber, sem a gente ver. Contra esses, só o nosso Deus. Vitorioso foi Davi, porque não buscou socorro no exército de Israel. Buscou socorro em Deus. Eles ajuntam-se, escondem-se, espiam os nossos passos, como aguardando a nossa morte. Glória a Deus. São aqueles que fazem tudo, perdem noite, perdem trabalho para espreitar contra o justo. Escondem-se, tramam, mas o nosso Deus é aquele que nos livra. Ele nos livra de todo mal. Ele livrou Davi, ele livra você também. Você que porventura esteja numa situação dessa, quem sabe, marcado para morrer, jurado de morte, ameaçado. Não pense que a arma na cintura vai lhe defender. Não pense que apenas o seu preparo físico vai lhe defender. Nada disso. Quem vai nos defender é o Senhor. É Ele que tem as armas suficientes para nos defender. E aqueles que creem no Senhor, a Bíblia diz que toda arma forjada contra o justo não prosperará. Davi tinha muita razão quando clamou a Deus e pediu-lhe misericórdia, lembrando-se daquele terrível dia, quando ele foi cercado pelos seus inimigos, foi reconhecido e cercado pelos seus inimigos, mas Deus lhe deu vitória. E esse salmo aqui é exatamente um cântico de gratidão pela vitória recebida do Senhor num momento tão aflitivo, num momento tão difícil, num momento de tanto perigo. Quem sabe o perigo que você já passou nem se compara com esse aqui, mas é também um perigo. Confie no Senhor. Ele renovará suas forças. Ele nos esconderá. Ele nos guardará no esconderijo do Altíssimo. Guardando-nos no esconderijo do Altíssimo. É a nossa temática deste momento. Ele vai guardar você lá no esconderijo, lá onde ninguém chega, lá onde ninguém vai, lá onde ninguém vê. Só o Senhor vê.
É lá que você vai ficar guardado. É lá onde você vai ficar refugiado. É lá a sua fortaleza. É lá onde Deus vai livrar você e sua família dos seus inimigos. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.